Olá, crianças, tudo bem? A atividade de hoje é do livro do EMAI. Nós estamos na sequência 9, que se chama Medindo Comprimentos. A atividade é a 9.2 e as páginas são 55 e 56, que são essas páginas, ó. Essa é a 55 e essa é a 56. A primeira coisa que nós vamos fazer é registrar a data que vocês estão fazendo essa atividade, aí do ladinho de onde está escrito atividade 9.2. A professora não vai falar a data, porque eu não sei em qual dia vocês vão fazer essa atividade. Mas aí vocês vão perguntar para o responsável que está fazendo a atividade com vocês, para que vocês façam esse registro. Vamos voltar lá para o roteiro? Nessa atividade, nós vamos falar sobre medidas de comprimentos, o centímetro como unidade de medida e a régua como instrumento de medida. Vocês sabem que todas as vezes que nós vamos fazer uma atividade do EMAI, antes nós temos uma conversa, né, sobre o que vai ser feito. Então, é o seguinte, na atividade anterior, foi pedido para que vocês realizassem uma pesquisa sobre medições que os adultos fazem no dia a dia e os instrumentos de medida utilizados por eles. Vamos rever alguns? Para fazer uma receita, usamos a xícara, o copo e a colher como um instrumento de medida, né? Para medir a massa ou peso, usamos a balança. Para medir o comprimento, usamos a fita métrica, a trena, a régua, um pedaço de barbante, entre outras coisas. Assim, no nosso dia a dia, usamos diferentes unidades de medidas. Por exemplo, ao fazer compras no mercado, nós vemos que tem, né? Os pacotes de 5 quilos de arroz, os pacotes de feijão geralmente tem 2 quilos. E ao saber a quantidade de suco em um recipiente, o suco, ele pode vir na caixinha ou na garrafa e geralmente eles têm 1 litro. Vem essa quantidade dentro da caixinha ou da garrafa. E tem as caixinhas menores também, que logicamente em menor quantidade. A quantidade de pó de café em um pacote, que geralmente vem meio quilo, que é 250 gramas, ou 500 gramas, ou 1 quilo. Quando fazemos um bolo e precisamos verificar a quantidade de farinha de trigo, de açúcar, de leite ou de óleo, nós utilizamos a xícara, o copo e a colher. Se nós fizermos um bolo e não seguirmos, né, as instruções da receita com as quantidades de cada ingrediente, esse bolo não vai dar certo, né? Esse bolo vai ficar todo errado. Por isso a importância de nós utilizarmos esses instrumentos de medida aí, né? Que no caso é geralmente é a xícara, o copo e a colher. Para sabermos que horas são, nós usamos o relógio, que é um instrumento de medida de tempo, né? Para saber a temperatura do ambiente ou do nosso corpo, nós usamos o termômetro. Para saber o nosso tamanho ou a nossa altura, nós usamos o metro. E você ou sua família já usou alguma medição? Vocês vão conversar sobre isso com o familiar que está ajudando vocês a fazer essa atividade. O que vocês mediram? O que utilizou para medir?
Essas perguntinhas não precisam de registro, tá, pessoal? É só uma conversa. Vamos agora observar a régua. No kit escolar veio a régua, então todos vocês têm uma régua em casa. Um adulto responsável poderá pegá-la para a criança. O que significam os números que aparecem nas réguas? Vamos prestar atenção nessa régua aí, ó. Prestem bastante atenção. Esses números, eles significam os centímetros, né? E nós vamos verificar 1 centímetro na régua, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Nós devemos saber que existem várias réguas de diversos tamanhos. E a que veio no kit vai do 0 até 30 centímetros. O responsável vai mostrar para vocês aí a régua, que ela vai do 0 até o 30 centímetros. Com a régua, podemos medir várias coisas, como, por exemplo, o seu caderno, o lápis, a borracha, o livro, o estojo. E um responsável vai ajudar vocês medirem esses objetos com a régua. Vocês sabem que vocês têm que posicionar o começo do objeto, né, no número 0 certinho. E o final do objeto vai parar num determinado centímetro. Isso significa a quantidade de centímetros que tem o objeto que vocês mediram. Agora, nós vamos para a atividade do livro de fato, né? Todo mundo aí na página 55. Vocês vão pegar a régua e vão observar. Olhem a régua aí. Vamos responder a letra A. O que significam os números que aparecem nas réguas? A professora já falou, né? Significam os centímetros. Na letra B, qual que é o menor número que aparece na sua régua? Vocês vão colocar o número aí. Mas aqui no caso, tá perguntando da sua régua aí que você está utilizando, tá? Porque essa régua aqui, a professora vai dar até um zoom, ó. Essa régua, ela tem 20 centímetros. E a régua que vocês têm aí em casa é 30 centímetros. E aqui tá pedindo para que vocês analisem a régua que vocês têm aí na casa de vocês. Então, no caso, as análises aí vai ser um pouco diferentes, né? Mas a B é o menor, todas começam pelo 0. E o maior? No caso aí, vocês vão olhar a sua régua, tá bom? E colocar o maior número que aparece na régua. Na 2, vocês vão usar a sua régua para medir o comprimento dessas duas fitas. Vocês vão, com a ajuda do responsável, a professora já falou que vocês têm que posicionar a régua a partir do número 0, com o risquinho bem no comecinho da fita. Vocês vão colocar a régua retinha em cima dessa réguinha, dessa fita de sol. E vai ver na onde termina a fita. E ver qual número que parou. É essa quantidade de centímetros que tem a fita de sol. E vão registrar na letra A. Quantos centímetros tem a fita com o desenho de sóis? Sóis é o plural de sol, né? Mais de um sol, nós falamos sóis. Agora na letra B. E a fita com desenho de estrelas? Vocês novamente vão pegar a reguinha de vocês, posicionarem em cima da fita aí, no comecinho da fita, colocar
o zero, a linha do zero no comecinho da fita, a reguinha reta em cima da linha. Onde terminar a fita de estrelas, vai dar um número, não vai? Então, é esse número que é a quantidade de centímetros que tem a fita com desenho de estrelas. Vamos passar para a próxima página. Vamos lá. Na 3, agora usando a régua, que tal medir o comprimento de objetos da nossa classe? Vocês vão anotar o resultado. Vocês vão pegar o lápis de escrever de vocês e vão medir o comprimento, né? Seguindo com a orientação da professora. Sempre colocando a linha do zero no começo do objeto e observando o final do objeto em qual número que deu, que aí é a quantidade de centímetros que tem o objeto. O lápis de vocês vão medir e colocar quantos centímetros ele mede. O tampo da carteira. Só que não estamos na sala. Vocês que estão assistindo a esse vídeo, vocês estão em casa. Vocês podem substituir esse tampo da carteira por um outro objeto escolar. Uma borracha, um apontador, por exemplo. Aí vocês podem escrever aí pequenininho o que vocês mediram e qual foi a medida desse objeto, porque vocês não estão na sala, vocês estão em casa. Quem está na sala de aula vai fazer de acordo com o que está falando aqui, vai medir o tampo da carteira, ok? O livro que vocês estão utilizando, vocês podem medir o livro. A professora vai dar ideia de outros objetos escolares para vocês medirem. Vocês podem medir o caderno, vocês podem medir o estojo, vocês podem medir o que mais? De objeto escolar. Vocês podem medir a tesoura, a cola, tá bom? Então, para completar esse quadro, vocês vão colocar o nome do objeto que vocês mediram e no campo aí do comprimento, quanto que o objeto mede. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar a professora no particular para que cada professora de cada sala ajudem vocês com a atividade ou com qualquer dúvida que vocês tenham aí. A professora vai lembrar vocês mais uma vez. Mandem a foto legível, tá, pessoal? Uma foto que dê para a professora ver a atividade pronta de vocês, tá bom? A professora está esperando. Um beijão, fiquem com Deus, boa atividade e até a próxima. Tchau, tchau.